Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer para vocês alguns livros de história contemporânea que eu tenho aqui na minha estante. Esse vídeo é o primeiro de pelo menos 3 que eu farei neste mesmo sentido. Isso dada a quantidade de obras sobre o tema que eu tenho na minha estante. Eu gosto bastante de ler livros sobre história. História contemporânea é um período que eu gosto bastante também. Acho que é o período que mais chama a atenção da maioria das pessoas, inclusive, né? Eu acho que história contemporânea e provavelmente também antiguidade, talvez, ali com Grécia e Roma, são povos, são civilizações que chamam muita atenção. História contemporânea é um livro que me interessa bastante. Então, como eu disse, serão 3 vídeos. Só para esclarecer nessa introdução o que é história contemporânea. Basicamente, a história ela é dividida em períodos, né, para que seja mais fácil de estudá-la, muito embora isso seja questionado por muitos historiadores, mas o que nós temos é essa divisão de fato. E aí nós temos a pré-história, que é o período antes da invenção da escrita. Aí nós temos a história antiga, que vai da invenção da escrita, mais ou menos 3.500 a.C., até 476 após Cristo, que é quando cai o Império Romano. Aí começa o período medieval, que vai perdurar por aproximadamente 1000 anos e vai acabar com a queda de Constantinopla. E aí nós entramos na Era Moderna, que vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. Chegamos na Revolução Francesa, inauguramos o período de história contemporânea, que é o período que será trabalhado nos livros que eu mostrarei hoje. Então, a história contemporânea é tudo que aconteceu da Revolução Francesa até os nossos dias. Nós ainda estamos no período contemporâneo, certo? Até porque o nome já deixa isso muito claro. Então, para falar sobre esses livros, como eu tenho uma quantidade considerável de obras, eu dividi em 3 vídeos, como eu já adiantei, sendo que no vídeo de hoje eu falarei sobre obras que vão até a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho muitos livros sobre a Primeira e a Segunda Guerra e livros sobre o século XX de uma forma geral. Então, basicamente, as obras que eu trarei aqui tratarão da Revolução Francesa, 1789, até 1914 aproximadamente, com algumas exceções, porque eu trarei alguns livros sobre a Revolução Russa, que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Que as pessoas em geral dizem que foi em 1917, mas existem autores que dizem que ela se estende até 1921, né? Então isso vai depender muito. No entanto, ela começa pelo menos ali em 1905, né? Com o Domingo Sangrento. Então, por isso que eu coloquei esses livros dentro desse vídeo aqui também, tá bom? Enfim, então é isso. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Se vocês puderem já deixar um like, deixar comentário sobre os livros que eu vou mostrar, isso ajuda bastante no engajamento do vídeo, tá bom? Então, começando. Só mais um pontinho antes de falar sobre as obras. Eu não me proponho a esgotar os temas de cada um desses livros, tá? Até porque seria impossível. Então, cada um dos livros que eu vou mostrar, eu vou falar superficialmente sobre a obra e sobre o autor. Mas eu não me estenderei sobre eles. Então, vamos lá. Começando por 1789, o surgimento da Revolução Francesa, do Georges Lefebvre. Isso aqui é um clássico, tá? Ele foi publicado em 1939. Perceba que ele é publicado ali já no período do início ali da Segunda Guerra Mundial, então um período bem complicado ali para você publicar uma obra dessa magnitude, principalmente porque parte da França seria anexada, tanto que este livro aqui, em algum momento, ele chegou a ser proibido, certo? Então ele foi lançado em 39, se não me engano, aqui na contracapa diz, em 40, eu acho que já foi proibida a circulação dele. Eu não vou achar aqui a informação, mas com um ano e meio, mais ou menos, já proibiram a circulação. E aí só na década de 70 ele voltou a ser publicado em grande escala. O Georges Lefebvre é um historiador francês especialista em Revolução Francesa, justamente pelo prisma não elitista. Então ele é aquele historiador que ele vai falar mais das massas do que das principais figuras, certo? Então isso é muito interessante. Ele viveu de 1874 até 1959. E o livro ele é dividido em capítulos que vão falar sobre a Revolução Francesa por parte da aristocracia. Então são as 4 revoluções, tá? Pela aristocracia, pela burguesia, a Revolução
pelo povo, então a Revolução Popular, e a Revolução pelo Campesinato, pelos camponeses. Então são as chamadas 4 revoluções dentro da Revolução Francesa. Então ele vai trabalhar isso dentro dessa obra, e aí haverão mais outros 2 capítulos, onde um vai falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um marco também ali da Revolução Francesa, e por fim vai ter um encerramento falando ali sobre toda a questão do Luís XVI, né, e a sua morte. Então é um livro muito conhecido, muito difundido, com boa credibilidade acadêmica, uma obra que inclusive pretendo ler em algum momento. Já comecei e acabei não dando continuidade, eu até gostei da obra, mas acabei não continuando, mas é um livro que eu pretendo em algum momento ler e trazer resenha aqui para vocês. Este aqui eu acho que será lido até antes, tá? Esse segundo livro aqui, que é do Daniel Gomes de Carvalho, Revolução Francesa, da editora Contexto. Esse aqui eu recebi em parceria com eles. O autor desse livro, Daniel Gomes de Carvalho, ele é um cara que eu acompanho muito, né? Então, primeiramente, esse livro aqui foi publicado em 2022, né? O Daniel, ele é doutor em História Social pela USP, e ele tem um trabalho no canal chamado História Pirata, que é um canal que eu gosto bastante. É ele com um outro historiador que eu não vou me recordar o nome agora. Embora o nome História Pirata não seja dos mais acadêmicos, os mais técnicos, né? A gente olha assim e fica até com o pé atrás, né? Mas o conteúdo é muito bom. A didática do Daniel é espetacular. E o domínio que ele tem sobre a Revolução Francesa é espantoso. Então você percebe que realmente ele domina muito o conteúdo. Então eu tenho muita curiosidade para ler essa obra. Esse trabalho aqui, salvo engano, foi a base de uma dissertação dele, eu não sei se para o mestrado ou para o doutorado, mas enfim, é um autor que eu tenho muito interesse em conhecer ele através da escrita, já que através do audiovisual já conheço e admiro muito, certo? Então o livro ele também vai falar sobre as 4 revoluções que eu citei acima, então a da burguesia, do campesinato, da aristocracia e dos camponeses. Ele vai falar sobre também as diferentes leituras da historiografia sobre a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, ela é um movimento histórico ali, ela aconteceu de determinada forma. No entanto, existem diversas formas de você ler esse acontecimento, de você estudar esse acontecimento. Existem estudos que vão por um segmento, estudos por outro. Então ele vai debater um pouco dessa questão historiográfica, né? Então as perspectivas pelas quais a Revolução Francesa pode ser estudada, ele vai trabalhar isso dentro dessa obra. E também ele vai falar muito sobre os legados deixados por ela, que é natural, né? Que muito do que aconteceu posterior se deva à Revolução Francesa, porque foi o primeiro grande movimento ali de revolta do povo contra a nobreza, principalmente numa magnitude tão grande, né? Então é um livro muito interessante. Teve também ali a independência dos Estados Unidos também, mas a Revolução Francesa ela tem um impacto maior, globalmente falando, né? Vamos para o terceiro livro, também sobre a Revolução Francesa. Este aqui, Revolução Francesa e o Iluminismo, também da editora Contexto. Esse livro aqui eu tenho há bastante tempo e eu já li. Ele é escrito pelo Georges Gespin, que tem um currículo muito extenso. Eu pesquisei aqui na edição, acho que não tem o currículo dele, mas eu pesquisei. Ele é formado em História, mas também é formado em Economia. E ele tem doutorado e pós-doutorado em Filosofia. Então ele não é só historiador, ele gosta também de trabalhar em outras áreas. E esse livro aqui foi publicado em 2003. Eu li esse livro e muito do que eu conheço sobre a Revolução Francesa vem daqui, tá? Então, tipo, olha o estado que eu deixei o livro, gente. Eu nem gosto de mostrar muitas marcações, né? Mas, enfim, nem é algo que eu recomendo, tá? Porque, por exemplo, hoje eu gostaria de praticar uma releitura desse livro para gravar uma resenha para vocês. Mas foram tantas anotações nessa obra aqui que fica até difícil. Então, não marquem que nem eu marquei. Tenham um controle. Se quiserem anotar excessivamente, anotem num caderno à parte. Acho que faz mais sentido, tá? Mas, enfim, esse livro aqui ele vai falar sobre todas as questões que eu falei da Revolução Francesa anteriormente e vai agregar a isso a questão do Iluminismo, né? Que foi o grande motivador da Revolução. Então, ele vai trabalhar ali o surgimento dessa ideologia que basicamente criticava todos aqueles paradigmas religiosos, né? Então,
a vida se desenvolvia ali muito pela questão do divino, né? Então, por exemplo, nós já estávamos ali no auge do cristianismo, do catolicismo, já tínhamos passado também pela reforma protestante, então nós tínhamos a questão religiosa como algo muito intenso, muito forte, certo? E aí surge o iluminismo questionando um pouco disso e se apegando muito à razão. E por se apegar à razão e questionar a religiosidade, eles também começaram a questionar todo esse poder que os imperadores, os reis, os monarcas tinham. Então o iluminismo ele basicamente vem para confrontar essa ideia de poder divino. Isso é um dos grandes impactos do iluminismo, né? Tem muitas outras coisas também, mas isso vai ser fundamental para a Revolução Francesa, porque se não houvesse esse questionamento sobre o divino, automaticamente, por exemplo, Luís XVI não seria guilhotinado, certo? As massas não acompanhariam todas as ideias, por exemplo, do Robespierre. Não faria sentido nenhum, né? Então, é isso, pessoal. De Revolução Francesa, especificamente, são esses 3 livros aqui. E aqui nós vamos chegar agora num autor que meio que dispensa apresentações, né? Eu tenho 5 livros desse autor que eu falarei agora. Neste vídeo eu mostrarei 3. Outro eu mostrarei em alguns outros vídeos e um outro provavelmente eu não vou mostrar porque não é especificamente sobre história contemporânea. Estou falando de Erich Hobsbawm, começando pelo Era das Revoluções, que vai abordar ali de 1789 até 1848, observem, 1789, Revolução Francesa. Então, acredito que boa parte desse livro será tratando justamente deste tema. O Hobsbawm, que é um historiador que nasceu no Egito, mas é considerado historiador britânico, né? Geralmente as pessoas o reconhecem assim. Viveu de 1917 até 2012, viveu bastante, né? E fico feliz por isso, produziu obras maravilhosas, obras monumentais, dentre elas Era dos Extremos, acho que é a mais conhecida, né? Enfim, todos os eras são muito relevantes, né? E é um livro que certamente você vai ter algum contato dentro da faculdade, se você for estudar história em algum momento. Pois bem, era um historiador notadamente marxista, então esse livro aqui certamente vai ter uma abordagem marxista, assim como todos os outros do autor. E neste livro aqui, o que ele vai tratar é sobre a Revolução Dupla. E o que é a Revolução Dupla? É a Revolução Francesa junto com a Revolução Industrial. Porque elas não chegam a ser exatamente no mesmo momento, porque a Revolução Industrial ela é mais duradoura, né? Então ela começa antes da Revolução Francesa e ela termina após a Revolução Francesa. Então enquanto a Revolução Francesa está acontecendo ali, na Inglaterra a Revolução Industrial está ocorrendo. Então ele vai falar sobre essa questão de mudança no mundo, né? Porque o impacto da Revolução Industrial ele é até difícil de mensurar, né? Nós tínhamos uma sociedade que vivia de uma forma, passou a ser tudo diferente, né? Com o advento das máquinas e tudo mais. Então, Hobsbawm, principalmente dentro dessa obra, vai se debruçar nessa Revolução Dupla. Eu nunca li esse livro, mas pelo que eu pesquisei sobre, é o principal ponto dele. Sendo que, inclusive, eu dei uma olhada na introdução, pelo menos 40 páginas ele dedica a falar sobre a Revolução Francesa, 40 páginas ele se dedica a falar sobre a Revolução Industrial, então ele vai explicar cada uma delas de uma forma tranquila, né, ali sem pressa, e aí depois ele vai começar a falar sobre questões que surgiram a partir disso, né? Então, por exemplo, o impacto da Revolução Industrial. E da Revolução Industrial não é só o que aconteceu em si, mas os desdobramentos, como ficam também. Então isso será trabalhado um pouco nesse livro e provavelmente vai ser mais trabalhado ainda no próximo que eu vou falar com vocês. Mas é isso. E aí nós chegamos no Era do Capital, que vai tratar de 1848 até 1875, mesmo autor, então não vou falar sobre ele, não há necessidade. Aqui nós vamos ter ele, como está aqui, Era do Capital, né? Então ele vai falar principalmente sobre o capitalismo, certo? Então o Marx, inclusive, nesse recorte de acabado de publicar o seu livro, né, chamado O Capital, ele publicou em 1867, eu até anotei aqui. Esse livro aqui foi publicado em 1975, tá? E o anterior foi publicado em 1900
1862. Eu tinha me esquecido de falar a data da publicação e eu gosto de trazer essa informação dos vídeos. Enfim, então ele vai fazer um debate dentro dessa obra aqui, O Capital, sobre a questão do capitalismo, porque ele surge de uma forma muito grande a partir da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial automaticamente vai, né, demandar uma mão de obra ali dentro das fábricas. No entanto, ao mesmo tempo que vai demandar mão de obras nas fábricas, os donos das fábricas eles vão ser os controladores 100% do meio de produção, né? E aí ao trabalhador vai restar a força do trabalho, certo? E aí vai haver uma exploração, vai gerar muita pobreza, então ele vai trabalhar isso dentro da obra, certo? De uma forma muito intensa, acredito que fazendo duras críticas, porque o início desse processo de capitalismo realmente, se nós assistirmos alguns documentários que tratam sobre esse tema, nós vemos que é de fato muito triste, muito pesado mesmo. Ele vai falar um pouco sobre a partilha da África também, né? Então, devido aos surgimentos das fábricas, foi necessário mais exploração até mesmo de matéria-prima. Não só de mão de obra, mas de matéria-prima também. Então, a partilha da África ela foi muito importante na exploração disso. E aí vai surgir posteriormente o diamante, ele vai ser encontrado também. Então, isso vai incentivar mais ainda. Ele vai falar também sobre a Primavera dos Povos, né? Que basicamente foi um movimento de revolta para combater o antigo regime. Então, é mais um pouco do desdobramento da Revolução Francesa, né? Então, aquela questão de questionar as autoridades divinas, ditas como divinas, né? Vai beber muito disso também. E para combater a desigualdade social, né? Que vai surgir também em função do capitalismo, né? Claro que já havia antes, né? Mas tem um pensador, eu não sei se é o Rousseau, que fala que o grande problema foi o momento em que o homem ele tomou um pedaço de terra e chamou de seu. O problema da humanidade, o problema da desigualdade é isso. Foi quando surgiu a propriedade privada. Quando alguém chegou e falou, isso aqui é meu e não é de mais ninguém, automaticamente, por a sociedade ter aceitado aquilo como normal, surgiu os problemas que vieram posteriormente, né? Então, eu não sei se é o Rousseau que fala isso. Eu posso até confirmar e deixar aqui depois. Mas, enfim. Continuando, o último livro do Hobsbawm que eu mostrarei nesse vídeo, A Era dos Impérios, que vai tratar de 1875 até 1914. Então, ele vai até o pré-Primeira Guerra. E por que eu não vou mostrar o Era dos Extremos aqui? Porque ele vai pegar justamente... ele vai tratar basicamente do século XX inteiro, né? E mais do que isso, tipo, eu não quero tratar sobre esse tema agora. Então, eu vou deixar ele para falar em outro vídeo, certo? Mas aqui o que nós vamos ter é esse livro que foi publicado em 1987, certo? Que vai falar principalmente sobre o imperialismo europeu, né? Então, toda essa questão que eu falei anteriormente da exploração da África em busca de uma matéria-prima e de mão de obra barata, é a questão da busca também por mercados consumidores. Aqui vai ser também tratado, pelo que eu pesquisei, questões de eugenia racial, que partiram a partir do darwinismo, né? Então, a ideia do europeu branco como a nação ideal, a nação mais bela, a nação correta, a nação a ser seguida, e o que não é europeu é ruim, é inferior. Então, é possível que se explore porque não são tão dignos, não são tão bons quanto os europeus, né? Então, tem toda essa questão sendo trabalhada dentro do livro, isso teve um impacto muito grande. Ele vai falar aqui, sim, sobre a descoberta do diamante. Ele vai falar sobre o desenvolvimento de movimentos trabalhistas e socialistas que visavam combater tudo o que eu falei anteriormente, né, que ocorre a partir da industrialização, que é a questão de, por exemplo, muita pobreza, muita miséria, falta de terras para as pessoas, falta de alimento. Os movimentos sociais e marxistas, socialistas, eles vão combater isso, vão tentar pelo menos, né? É um problema crônico, né, que não foi resolvido 100%, mas foi minimizado talvez. Então vão surgir esses movimentos ali no século XIX para combater isso. Ele vai falar sobre as origens da Revolução Russa, certo? Então, por exemplo, que nem eu falei, a Revolução Russa ela começa ali, se nós quisermos ser mais criteriosos, em 1905, né? Com o Domingo Sangrento. Então ele já vai pegar ali, preparar o pano para a Revolução
Rússia, e certamente ele se debruçará mais no Era dos Extremos sobre esse tema. E também os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, já que nós já estamos falando de um livro que vai até 1914. Então, enfim, são 3 livros que valem muito a pena ler, desse autor. São livros que, pelo que eu pesquiso, não são de fácil leitura, né? Não são livros tranquilos de ler, e são livros que requerem base, tá? Então, inclusive teve um inscrito que comentou em algum momento que Romismal é um autor que não é para ser lido para aprender sobre o tema, e sim para pensar sobre ele. Porque não é que ele vai chegar aqui e vai te ensinar, a Revolução Francesa foi isso, isso, isso. Não, ele vai falar mais sobre o impacto, mais sobre como problematizar o acontecimento. Então não é uma leitura simples e é interessante que haja assim uma base. E agora, para fechar esse vídeo, vou falar sobre mais 4 livros e 3 deles sobre Revolução Russa, tá? Começando por A Revolução que Mudou o Mundo, Rússia em 1917, Daniel Aaron Reis. Esse livro aqui já tem resenha no canal. É o único que eu mostrei aqui que já tem resenha? Isso mesmo. Só 2 eu li, mas o primeiro deles eu li em 2021, então não tem resenha, não tinha o canal ainda. Mas esse aqui eu li, gostei muito, se não me engano eu li no final de 2023. Essa obra eu gostei demais. O Daniel Aaron Reis publicou esse livro em 2017. Ele é um historiador brasileiro que ele é especialista em história contemporânea e história das revoluções socialistas do século XX, né? Então ele se debruça muito e conhece muito sobre esses 2 temas principalmente. E basicamente o que foi primeiramente a Revolução Russa, né? Já que 3 livros falaram sobre isso. Foi basicamente um movimento que se inspira um pouco na Revolução Francesa, né? Com certeza, a história é isso, né? Uma coisa acontece e isso passa a ser possível de acontecer em outros acontecimentos, em outros lugares, né? Então, a Revolução Russa ela bebe muito da Revolução Francesa. E aí o que ocorreu foi a crítica a um imperador, que no caso da Rússia era o czar. Então, basicamente, há uma deposição do czar porque havia fome na Rússia. Então, havia muita exploração, a Rússia que ainda era muito agrária, muito feudalista. Então, o povo se revolta por não ter o básico para sobrevivência. Então eles invadem ali o castelo, eles fazem o Nicolau renunciar. O Nicolau II, que era o czar que estava no poder, ele vai ser morto posteriormente, ele, toda a sua família, seus filhos e sua esposa. Então é um acontecimento basicamente que vai seguir os mesmos paradigmas da Revolução Francesa, no sentido de tirar do poder aquela pessoa que estava simplesmente porque tinha adquirido isso em algum momento e era superior a todo mundo e não tinha cautela ao cuidar do povo, né? E aí por isso gerou um movimento de revolta. E aí, no caso, esse livro aqui do Daniel, ele vai tratar a Revolução Russa como 5 revoluções diferentes. A primeira dela, a que eu já falei, de 1905, Domingo Sangrento. Depois ele vai falar de 2 revoluções no ano de 17, né? Então a de fevereiro, salvo engano, de fevereiro de 17, a de outubro de 17, são 2 revoluções diferentes na perspectiva do Daniel. As guerras civis que vão ocorrer entre 1918 e 1921 e também a Revolução Fracassada de Kronstadt. Eu já falei sobre cada uma dessas revoluções na resenha desse livro aqui, mas basicamente ele vai falar sobre essas revoluções, então você vê como a história ela pode ser lida de formas diferentes, né? Por exemplo, aqui são trabalhadas como 5 revoluções, mas nem todos os autores vão seguir isso necessariamente. Muitos deles vão dizer, aconteceu em 17, pronto. Mas não, no caso ele vai falar muito sobre essas revoluções, e aí vai falar ali um pouquinho no final, pelo que eu me lembro, sobre o surgimento do Lenin também, o impacto dele nesses processos, mas não vai focar nele, tá? Ele vai falar mais sobre a revolução por uma perspectiva popular mesmo, certo? Dando continuidade, História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pires, aliás, Richard Pipes. Esse livro aqui foi publicado em 1995. Estamos falando aqui de um historiador norte-americano de origem polonesa, que é especialista em história da Rússia. O livro é dividido em 3 partes.
A primeira vai falar sobre as origens da Revolução Russa, então pré-Revolução Russa. Esse livro aqui eu não li, tá? Eu tô falando pelo que eu vi no índice dele, na divisão dos capítulos, no sumário. E aí a primeira vai falar sobre o pré, inclusive o pré dele vai pegar desde o ano de 1900, então começou ali o século em 1901, já tá sendo narrado nesse livro aqui. Lembrando em conta que é importante pensarmos que a Revolução Russa, ela também bebe do conflito que a Rússia teve com o Japão anos antes, tá? Então foi algo que abalou muito a população também. Então isso é um ponto muito importante. Além da pobreza que eles estavam vivendo, da miséria, de ser uma nação pouco desenvolvida, eles ainda haviam tido um conflito com o Japão, que eles entraram como favoritos no conflito. E eles foram humilhados, né? Então isso é um ponto muito importante também. E isso acontece na virada do século ali. Então isso também tem um impacto muito grande. E isso revolta as pessoas. E aí, posteriormente, quando entra na Segunda Guerra e também começa a sofrer muito com a Primeira Guerra, desculpa, aí que realmente isso vai ter um impacto muito grande. Tanto é que ocorre em 17, porque em 14 eles estavam tentando ali na guerra, né? 14, 15, só que aí chegou um momento que a população falou, pô, não dá, nós temos problemas internos, não dá pra gente ficar só nessa revolução. Aliás, só nessa guerra, a gente precisa focar na revolução. E aí eles saem da guerra e se revoltam ali dentro de si. Então, aqui nesse livro ele vai falar sobre o pré-revolução russa, vai ter uma segunda parte do livro vai falar sobre a revolução russa em si, e a terceira parte do livro vai falar sobre o pós-revolução russa. Então, os desdobramentos, vai falar sobre o partido bolchevique no poder, vai falar sobre o Lenin. Eu não tenho certeza se esse livro ele vai chegar a falar, por exemplo, sobre Stalin. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não vai chegar a ir tão longe. Mas, enfim, ou talvez vai falar, mas eu estou dizendo que eu não acredito que vai falar sobre ele ali no comando, entende? Vai talvez trazer alguma coisa ou outra sobre o Stalin, mas não a fundo. Ou talvez fale, eu não li esse livro, mas pelo índice aparentemente não. Agora um livro um pouco diferente, porque esse aqui não é escrito por um historiador, mas é um livro que é muito recomendado também, então eu tenho muita vontade. Dos que eu trouxe aqui, talvez seja uma das leituras mais agradáveis, eu imagino, porque esse livro aqui é escrito por um jornalista. Estamos falando de 10 dias que abalaram o mundo, do John Reed, que era um jornalista norte-americano. Isso, um jornalista e ativista norte-americano que viveu de 1887 até 1920. Publicou esse livro aqui em 1919, ou seja, percebam que é bem ali na Revolução mesmo, né? E por que ele publicou bem ali na Revolução? Porque esse livro, na verdade, ele é uma reportagem. O John Reed era jornalista, então ele foi cobrir a Revolução Russa de perto ali. E ele começou a fazer as anotações dele, observar ali dentro. Ele viajou para dentro da Rússia. Então ele testemunhou tudo o que estava acontecendo. Por isso que esse livro tem credibilidade mesmo não sendo um livro escrito por historiador. A credibilidade dele está em... Foi alguém que cobriu de perto, que viu os acontecimentos, mesmo não estudando o que aconteceu de forma historiográfica, ele estava ali para ver. É claro que provavelmente vai ser um livro tendencioso? Provavelmente sim. Mas é um livro de uma cobertura próxima ali do ocorrido. E isso me seduz bastante. Então é um livro que me traz muitas expectativas, além de eu esperar uma fluidez bacana dele, tá? Então... é um livro, como eu disse, com uma proposta diferente, né? Porque é jornalístico. Vai ter o posicionamento do autor. E basicamente é isso que eu espero desse livro aqui. Boas expectativas. Uma obra de um tamanho razoável. Acho que deve ter umas 400 páginas, mais ou menos. 500 páginas. Da Penguin Companhia. Então deve ter um bom material de apoio. Enfim, recomendo a vocês a compra. Para finalizar, mais um livro da editora Contexto. História contemporânea. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial. Eles fazem essa divisão aqui porque eles mesmos têm História Contemporânea 2, que vai pegar da Segunda Guerra Mundial até, não sei exatamente até quando vai, mas provavelmente até o final do século, do Luiz Edmundo de Moraes, esse aqui, tá? Esse livro foi publicado em 2017. O Luiz Edmundo de Moraes, ele é historiador, mestre em antropologia social e doutor em história. Esse livro provavelmente tem uma proposta mais didática, né? Então, não vai ser um livro jornalístico, que nem o do John Reed. Não vai ser também um livro na perspectiva, por exemplo, do Hobsbawm,
que vai ser um historiador marxista, que vai pegar muito a questão popular e tudo mais. Esse livro aqui eu espero que seja um livro mais... vamos falar sobre determinado tema. Então, determinado tema foi isso, isso e isso. Vamos falar sobre outro tema. Outro tema foi em tal momento, ocorreu assim. As leituras da história, as leituras que podem ser feitas são essa e essa e essa. Sabe? Vai ser um livro mais sucinto. Então, o autor não vai, por exemplo, pegar a Revolução Francesa, que é o início do livro, e vai passar 100 páginas debatendo sobre ela. Não, ele vai pegar a Revolução Francesa, como o livro é curto, e vai tratar em 20 páginas. Ele vai resumir bem, trazer as principais informações e falar, é isso aí. O resumo desse acontecimento é este, certo? Então, é um livro com uma proposta diferente. O que nós vamos ter aqui é basicamente a Revolução Francesa, pelo que eu vi no índice também, Revolução Industrial, Primavera dos Povos, o imperialismo europeu também vai ser tratado, caminhos para a Primeira Guerra Mundial, e acredito que vai falar também sobre o caminho para a Revolução Russa, né? Talvez ele não entre na Revolução Russa, mas o caminho, talvez ele traga ali. Então é isso, acredito que vai ser um livro um pouco diferente, mas isso aqui basicamente é o resumo de tudo que eu falei anteriormente, porque ele vai pegar todo esse recorte que eu tratei. Cada um dos livros que eu citei antes, eles falavam sobre um acontecimento específico, esse aqui vai pegar todo esse recorte de 130 anos mais ou menos, né? Enfim, foram essas as obras que eu trouxe para vocês. São bastante livros. Enfim, como eu disse, é um tema que eu gosto bastante. Conhecimento que eu tenho, confesso que tem conhecimento extraído de livro, mas também tem muito conhecimento de documentários, que ajudam muito, tá? Mas é isso. Deixo aqui aberto para vocês nos comentários deixarem recomendações desse período, além dessas que eu já deixei, exclusivamente sobre... Acho que Revolução Industrial faltou um pouquinho aqui, né? Teve, mas não tem nenhum livro sobre a Revolução Industrial. Se vocês conhecerem algum podem deixar aí. Sobre a Primavera dos Povos também, livros sobre o imperialismo europeu, podem deixar aí. Embora eu acho que o dos Hobsbawm vão tratar bem sobre isso. Mas é isso. Deixe a recomendação de alguns livros, porque eu gosto muito quando vocês deixam. E deixem aí também quais desses livros vocês mais gostariam que eu trouxesse aqui uma resenha para vocês, certo? Porque são livros que são interessantes. É claro que os do Hobsbawm me assustam um pouco mais, porque demandam bastante tempo. E neste momento eu estou com um pouco. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um like e um comentário aí. Tamo junto, forte abraço. E até a próxima, onde eu trarei outros livros de história contemporânea, tá bom? Abração.